Bem, estamos iniciando mais uma edição do Vale em Pauta. O Vale em Pauta que cada dia tem mais pessoas elogiando, gostando da seleção dos entrevistados. Nós sempre nos preocupamos em entrevistar pessoas da comunidade do Vale do Ribeira. Então nós entrevistamos artistas, entrevistamos escritores, entrevistamos médicos, entrevistamos políticos. E uma gama de gente muito boa que foi muito importante para o Vale do Ribeira e é muito importante. E hoje o nosso convidado, que eu vou fazer um suspense, o nosso amigo William, da Ilustrativa, junto com o Hildo, que está aqui com a gente. O William vai nos falar quem é o nosso entrevistado de hoje. É isso aí, doutor. Mais um grande podcast, Vale em Pauta. Obrigado, Hildo, por toda a parte técnica. E, de fato, estamos recebendo uma personalidade no qual eu gosto bastante. Silas de Oliveira, né? Para muitos, professor Silas, porque ele é muito conhecido também como professor de matemática, primeiramente. Vereador aí de pelo menos 4 mandatos, foi presidente. Nós vamos passar por muitas searas de sua vida, né? Inclusive, uma coisa importante, hein? Já entrevistamos 2 irmãos dele. Verdade, irmão do Cesari e irmão do Mimo, né? Tem algo que eu quero falar já, para te segurar no meado do podcast aí. Eu vou pedir para ele contar uma história, eu vou só deixar o gostinho aí. Porque o Pelé, o maior jogador do mundo, esteve aqui em Registro e entrou em 2 estabelecimentos, né? Só vou falar um, que foi o Toyo Joia. E quem vai contar isso aqui é o Silas em detalhe. Como que ele fez para não ser reconhecido e como que ele andou por Registro e teve toda essa façanha. Silas, eu vou começar com algo muito legal, que foi quando eu te conheci. Eu fui gravar uma resenha lá sobre os cinemas, né? E você contou sua parte da infância, lá os circos, os cinemas e tal. Eu já sei que você nasceu em Itariri, né? Porque antigamente tinha essa questão de nascer fora, depois voltar para Registro, né? Você é um autêntico registrense, isso não há sombra de dúvida. Mas fala para nós aí um pouquinho aí da sua infância, suas memórias sobre Registro, como tudo começou. Bom, seja bem-vindo. Primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer ao Dr. Cristiano, agradecer ao William, para mim participar nesse programa. E a respeito do Pelé. Não, primeiro a sua infância. Minha infância. A minha infância foi praticamente toda na Praça dos Expedicionários. Perfeitamente. Ali em frente onde era a antiga rodoviária. E a gente não tinha internet, não tinha nada, televisão, então era mais na rua. O negócio era o cinema mesmo, né? Era o cinema, a rua e as amizades, as vizinhanças toda ali. Tempo bom, né? Oh. Que maravilha. E como é que você decidiu ser professor? Conta essa história. Na verdade, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Só um detalhe importante, gente. O pai dele, João Nunes de Oliveira, também ex-vereador, profissional super capacitado, né, na parte de projetos. Ele era autodidata, né? Ele formou-se sozinho. Então ele queria que você seguisse os caminhos aí. Inclusive eu trabalhei no escritório com ele muito tempo, fiz vários projetos aqui na cidade. Bacana. E meu pai queria que eu fosse engenheiro. Só que naquele tempo aqui não tinha nem o científico, não tinha aqui em Registro. Era o científico, terminava até a 4ª série, que hoje é a 8ª, e a gente tinha que fazer o ensino médio em São Paulo. E meu pai também não tinha muito recurso para me bancar em São Paulo. Aí eu esperei um ano, abri o curso científico, eu fiz científico e depois eu parti para o magistério, porque era a única opção que tinha na região na época. Aí depois do magistério eu fiz o curso superior, fiz matemática. A faculdade era um tempo em Mogi das Cruzes, outro tempo em Santos, ia 2, 3 vezes por semana, e era sofrido. Era sofrido. E a saudade da terrinha, como é que ficava, seu Silas? Não, mas era por semana. Ah, por semana. Ia 2, 3 vezes por semana. Dava para dividir bem o tempo. A gente tinha um grupo de colegas, a gente rachava o táxi, ia de táxi. No fim, eu fui terminar aqui em Registro mesmo o curso de matemática.
E aí o senhor começou a lecionar na década de 70, pelo menos meus cálculos? Não, eu comecei a lecionar em 64, 64? com 19 anos. Eu não era formado ainda. Olha só, porque o senhor nasceu em 45, né? Como eu estava acabando de falar, em Tariri, veio para registro, aquela coisa toda. É. Então, com 19 anos, qual Com escola 19 que o senhor anos, lecionou? Eu fui na zona rural, lá no bairro da Raposa. Bairro da Raposa. Lá que eu comecei. Bom, eu soube aqui, doutor, quando eu cheguei, que ele deu aula para Dirceu de Lima, Tony Ribeiro, só isso, tá? Ensinou o povo aí o que é Bhaskara, o que é Pi. Maravilha. Agora, o senhor, quantos anos lecionando aqui em Registro? Você lecionou em outra cidade, não? Lecionei em Juquiá, em Sete Barras. Fui diretor em Cajati, numa escola lá em Cajati. Não é o Cajatão, não? Não, lá no Nugumvira. Perfeito. Lá. Fui diretor numa escola em Sete Barras, lá no Marechal Cordeiro de Farias. E depois fui diretor de educação no governo Clóvis. Bom, já consigo assimilar o porquê da amizade tão grande com o saudoso ex-prefeito José Mendes, né? Porque ele também era professor. Então isso já explica muita coisa. Inclusive ele foi meu professor também. Foi seu professor? Foi. Olha só. Ele era professor de educação física. Educação física. Legal, bacana. Bom, a política eu sei que é um lado muito expressivo de sua vida, né? Eu sei que seu pai foi ex-vereador, você vem de uma família que tem toda uma bagagem dentro da política, mas como que foi o primeiro embrião? Pretendo sair vereador, vou fazer algo pela minha cidade, como é que foi essa história aí, Silas? Foi o seguinte, logo que eu casei... Nome da esposa, ela não ficar chateada. Maria Campos Oliveira. Para quem não sabe também, ele é pai do meu amigo Pipela, grande Pipela, um maior São Paulino, ele consegue ser maior São Paulino que o pai. Então deixa um abraço aí pro Pipela. Tem mais filho? Eu? O senhor tem mais filho, não? Tenho. Além do Pipela, quem mais? Tenho Silas de Oliveira Júnior, né? Opa! É engenheiro atualmente na prefeitura de Sete Barras. Tenho o meu filho Sandro, que é investigador e também advogado. Tem a minha filha Thaís, que é professora do município. E o Fernando. Maravilha, família grande, né? Que beleza. Então, aí eu fui, logo que eu casei, minha mulher pegou a escola lá no Bamburral de Baixo. E era o governo Laudo Natel. E o Laudo Natel criou aqui para o Vale do Ribeira escolas comunitárias, as conhecidas UEACs. E tinha que morar no bairro. Então eu fui morar no bairro, lá no Bamburral. E lá no bairro eu participava das atividades lá da escola. E fui fazendo amizade no bairro. Conhecendo as carências, suas virtudes. E quando eu cheguei no bairro Bamburral de Baixo, lá não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica. E eu trabalhava também, paralelamente, eu trabalhava na Cooperativa de Eletrificação e Telefonia Rural. Então eu tinha como viabilizar a energia no bairro, né? Eu fazia o levantamento, o DAE fazia os projetos, e a gente ia no Badesp pegar o financiamento para o pessoal. E naquela época e o pessoal lá do bairro não acreditava muito, porque era em 10 anos para o pagamento, com 2 anos de carência, então praticamente em 12 anos. E eu fiz um movimento lá e consegui levar energia para todo mundo. Aí o pessoal começou a pedir para mim ser candidato e tal. Quer dizer, ficou com moral, né? O cara fala e faz. O Zé Joaquim era o chefe, o professor Zé Joaquim, ele era o supervisor na época, ele era o chefe da minha esposa, e ele se candidatou-se. E ele então insistiu para mim sair candidato a vereador na chapa dele. E eu saí contra o Zé Mendes. Contra o Zé Mendes? Contra o Zé Mendes. Opa, essa aí não, na chapa. Hein? Era a Arena 1 e a Arena 2. Na época tinha divisão, 2 arenas. Certo. Eram 3, né? Só recapitulando o ano, seu Silas. Isso foi em 72, 70. Tá. Quando o Silas ganhou pela primeira vez, perfeitamente.
Aí eu saí na chapa do Zé Joaquim, e naquela época era difícil se arrumar candidato, porque era de graça, o mandato era Vereador de não graça. ganhava. Sim, era voluntário, né? Perfeitamente. Vere- Tava acabando o mandato do Jonas Banks-Leite pelas minhas contas. Tava. Ele apoiou quem nessa época aí? O Jonas não apoiava ninguém. É, ficou neutro. Não, ele sempre ficava neutro. Ah, tá certo. Sabe por quê? Porque o Jonas era o seguinte, ele saía do mandato e o pessoal ia, ao invés de pedir as coisas para o prefeito eleito, ia na casa dele. É. Ia. E o Jonas se sentia incomodado de ficar pedindo para o prefeito tal coisa. Então ele não apoiava ninguém. Quer dizer, certamente ele apoiava meio... Pediu um Debaixo votinho do aqui, pano. outro ali e tal. mas, Sim. mas assim, de sair, fazer campanha, não. Ele só fazia a campanha dele mesmo. Aí eu saí na campanha com o Zé Joaquim, fui eleito, e como eu estava falando, eram 11 vagas, e tinha 22 candidatos. 22 candidatos. Então quer dizer, metade era certeza que ganharia. Era 50%, né? E porque, como eu falei, não interessava para ninguém. É, voluntário, né? Quem quer voluntário. pepino, Não ganhava né? nada. Almoçar pepino e com abacaxi na sobremesa, né? Aí eu saí, fui eleito. Aí depois, nesse mandato, eu me candidatei a presidente da Câmara, ganhei a eleição. Aí com o apoio do Zé Mendes já. O Zé Mendes me apoiou. Presidente da Câmara já no primeiro mandato? No primeiro, mas No segundo, nos últimos né? 2 anos. No segundo biênio. No segundo biênio. Perfeito. Aí eu fui eleito. Aí depois eu também abri um outro campo político, um outro reduto político que foi no Capinzal, com o apoio do senhor Mário Vitório. Aliás, Mário Vitório não, o senhor Vitório de Lima. Vitório de Lima. Avô Vitório de do Lima. nosso amigo Ivan de Lima e, se eu não me engano, é avô do Dirceu também. É, amor de Dirceu. E eu também levei energia lá para o bairro, viabilizei a eletrificação lá do Capinzal também. Aí nesse segundo mandato eu fui o vereador mais votado do partido. Fui o mais votado do meu partido. Fui o segundo no geral. O senhor deu um dado importante que eu particularmente não sabia, que até essa época ainda era voluntário. E quando que os vereadores passaram a ter um salário, seu Silas? Os vereadores passaram a ter salário, foi uma lei do Mário Covas. Mário Quer Covas. dizer, década de 80, né? Foi no terceiro mandato meu, que no governo do Valdir, que aí já teve Tinha o salário. o salário. Nossa, então demorou, né? Rapaz. Aí, mas só que não era tudo isso que os vereadores ganham hoje. Era simbólico. Era simbólico. Dava pra comprar um terninho. Nem para isso dava. Pra isso dava, Nem era pra isso. simbólico. A gente ia em São Dava Paulo. pra comprar passagem pra falar na 99 FM, né? A gente ia em São Paulo. São Paulo a gente ia com recurso próprio, reivindicar as coisas lá na Assembleia, no Palácio. A gente ia com recurso próprio. Quase não dava. Por isso que hoje, né, com esse salário... Bom, resumindo a ópera, Silas foi vereador em 73, 76, mandato do José Mendes. Depois José de Carvalho, né, mandato de José de Carvalho, que durou de 77 até 82. 82. Né? Posteriormente, de 89 a 92, que aí já foi Valdir Moraes. É. E por último, o último mandato do seu José Mendes, que foi em 93 a 96, né? Foi. Que aí veio a história de Samuel, que deu uma dividida na história, É. aí, né? Algum mandato em especial, seu Silas? Falou, esse aqui, rapaz, eu deixei, cravei meu nome aqui e valeu a pena. Não, a gente... Acho que era tudo igual, quase, né? Mas eu atuei mais no campo da energia, no meio rural. Certo. Tanto na energia como na telefonia rural, né? Telefonia nós... Silas, uma curiosidade. Todo mundo no Vale sabe, o pessoal antigo, da sua amizade com o governador Laudo Natel. Como é que surgiu essa amizade? Como é que ficou? Porque o Laudo Natel vinha para registro, e eu sou testemunha disso. Ele é a primeira pessoa que ia lá atrás, é atrás do Silas. E a gente almoçou várias vezes junto lá no Romagnoli, no saudoso Romagnoli. Como é que surgiu a sua amizade tão forte com o Laudo? Não,
Por causa da finada, por causa do time do São Paulo, né? Eu Primeiro. ia falar isso aí, porque ele foi presidente do São Paulo, né? O seu Laudo foi presidente do São Paulo há 25 anos, né? E, inclusive, ele assistiu o jogo do São Paulo no banco de reserva. Olha só. E ele era governador, estava lá, Armando Marques expulsou ele do banco. Porque ele não, que ele Mesmo sendo governador. mesmo sendo Olha governador. só, aí, Hildo. Porque o governador estava com moral na época. Armando Marques achava que ele pressionava a arbitragem e tal, então já... Faz sentido, O né? Armando Marques era a estrela, ele era complicado. Você lembra do Armando Marques? Não? Árbitro, né? Ele Sim, era terrível, lembro. um carioca terrível. Aham. Mas Então. aí, como é que surgiu tua amizade com ele, além do São Paulo? Não, na verdade eu conheci o seu Laudo, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos. Quando ele foi candidato a vice-governador, independente naquele tempo, Era... não era casado a cabeça de chapa com o vice. Então um vice podia sair independente sozinho. E o seu Laudo saiu candidato a vice-governador sozinho. Então nessa época meu pai trabalhou para ele aqui e tudo, então ele veio uma vez no restaurante Bandeirantes, onde ultimamente era o Tio João, ali era um restaurante japonês, o Terato, e ele vinha fazer campanha, ele vinha com fusquinha verde, e ele vinha sozinho fazer a campanha. Bom, só para quem não sabe, trazer uma localização, muito pertinho ali da Brasil Sushi, né? Praticamente em frente ali, perfeitamente. Ele vinha ali, uma vez ele veio almoçar lá, e o Terato falou pro meu pai, olha quem está almoçando aí. O Laudo Natel. E foi ali que conheci ele pela primeira vez. E depois, depois ele assumiu o governo, aí depois coincidiu também de eu ser vereador, então eu sempre ia no palácio e tal. Aí eu peguei muita amizade com o Mauriti Isidro. Maurici que era o braço direito dele. Era o braço direito dele. Maurici era de Santos. Mas ele é de Iguape, mas morava em Santos. Então, aí através do Mauriti eu peguei mais amizade ainda com ele. E ele era muito amigo do Sr. Jonas, eu também era amigo do Sr. Jonas. Então a gente se encontrava lá na casa do Sr. Jonas e tal. E foi uma amizade que ele mesmo falava que... Todo ano ele vinha para cá, porque era a Fundação Bradesco, ele que foi incentivador, né? Não, foi ele que trouxe, né? Ele criou a Fundação Bradesco. Ele vinha para o aniversário da Fundação Bradesco. Até poucos anos antes dele falecer, tem registro dele lá, vinha. né? O Hildo é formado na Fundação Bradesco. Você estudou lá, Hildo? Bom, estávamos falando algo em off aqui, que para você que é da nova geração é importante que você saiba. Laudo Natel foi o maior governador que o Vale do Ribeira já viu. Eu não era nascido, mas tenho dois senhores aqui que são testemunhas oculares dessa situação. Antes dele, a gente deve fazer sempre uma menção honrosa também ao Aldemar de Barros, que era muito respeitado aí na década de 50. Mas, igual o Laudo Natel, não teve, né? Algumas situações a gente até citou ali fora, né, doutor? Como, por exemplo... Sanevale, ele que fez. Sanevale, né, que antes de ter Sabesp ou qualquer coisa parecida, ele implantou essa empresa, né? Ele chegou, depois ali da época do Lamarca, 70 ali, chegou a colocar o governo do estado de São Paulo em registro por alguns dias. Então, assim, todo mundo voltava ali os olhos para registro em grande imprensa, cultura e tal. Então, assim, se a gente ficasse aqui falando tudo o que ele fez de bom, ficaríamos aqui até amanhã, né, Silas? Mas eu tenho fotos, inclusive com o Silas ao lado, que quando ele vinha para cá, as pessoas queriam autógrafo dele, Hildo. A molecada que estudava, subia nos muros. Era igual trazer uma Angelina Jolie, uma Gisele Bündchen, era algo desse porte aí. Estou exagerando, seu Silas, ou era mais ou menos por aí? Era por aí. Inclusive, teve uma época que ele chegou na Fundação Bradesco e eu não estava lá, mas eu não estava lá porque eu estava dando aula aqui no Rio Prado. Por surpresa, ele bateu na porta lá, entrou na minha sala lá. Olha que beleza. Aí ele sentou na minha mesa lá e a molecada com o caderno, ele dando autógrafo pra molecada. Aí, tá vendo? Era uma pessoa muito simples, o Laudo Natel. Era uma pessoa muito simples. Então, inclusive, pegando um gancho no que o doutor tá falando, o Cesari já me contou uma história que ele fazia algumas charges como o governador caipira. E ele tinha essa alcunha, né? E era conhecido como governador caipira, não só pela atenção que ele dava
para o interior, mas era porque geralmente ele era um cara muito simples, chegava ali, tomava o café no copo de requeijão, com ele não tinha problema, né? Não. Várias Expo Vale, ele veio, ele se tornou em 74 cidadão do Vale do Ribeira, diplomado e tal. Então assim, o Vale do Ribeira, tenho certeza que até hoje Ele adorava chora o Vale do Ribeira. a morte dele, porque foi um cara que teve muito carinho, né? Esse diploma de governador caipira ele tinha lá no escritório dele. Porque todos os prefeitos num congresso, se não me engano, que foi em Serra Negra, congresso de vereadores e prefeitos, aí no final lá os prefeitos resolveram outorgar para ele o título de governador caipira. E era um estandarte grande. Ele tinha orgulho disso. No escritório dele ele tinha lá. Que maravilha. Silas, um nome muito importante que eu não posso deixar de citar aqui, que foi o Wellington Pinto Alves. Para quem não sabe, o Wellington Pinto Alves foi o engenheiro responsável pela construção da termoelétrica de Juquiá. E da cooperativa aqui. Cooperativa, muito bem, eu ia falar da cooperativa. Aquele o Silas trabalhava. Exatamente. Só para que vocês tenham ideia, o Wellington, ele veio de uma bagagem da CEMIG na época. Foi contratado aqui para o Vale do Ribeira, porque o Vale do Ribeira era entregue ao escuro, né? As cidades forneciam energia através de geradores a diesel. E o Wellington construiu desde a terraplanagem até o último bloco, digamos assim, dessa usina termoelétrica. E ele ficou muito conhecido, né, nessa época. Inclusive dizem que o projeto é do Oscar Niemeyer, né, pra gente ver a grandeza, né? Na época o governador era o Vassourinha lá, o Jânio Quadros, perfeitamente. E em janeiro de 59 ele inaugurou essa termoelétrica e podemos dizer que ele deu a luz para o Vale do Ribeira. Quando ele se desligou dessa termoelétrica, ele veio então de fato encabeçar a cooperativa de eletrificação rural e telefonia, né? Naquela época, Hildo, nós que somos mais novos não conheceu, mas tinha um telefone que era VHF, que era via rádio, né? Então o pessoal ligava para São Paulo. Foi a primeira vez que o Vale do Ribeira se comunicou. Tinha uma telefonista para fazer, né, o telefone. Exatamente. E o Silas trabalhou com ele, foi assessor dele, teve aí um grande relacionamento profissional. Conta um pouquinho para nós dessa época, como é que era o engenheiro Wellington. O que o senhor quiser falar aí, fique à vontade, seu Silas. Doutor Wellington, a visão dele era... Tanto é que até a primeira usina de laticínios foi ele que trouxe aqui para... Foi ele que... Usileite, se não me engano. Usileite, no qual o Pelé era Ele era sócio, da terra do Pelé. O Pelé era da terra dele. Três Corações. Três Corações. O Pelé foi sócio nessa Usileite também. Foi. Inclusive, o Pelé também foi um sócio cooperado da eletrificação rural também, da cooperativa, né? Então, aí o Dr. Wellington, ele que construiu também a estrada de Registro Satebar, foi ele o engenheiro-chefe lá. Ele, inclusive, queriam, o projeto era pela Estrada Velha, lá pelo Ribeirão de Registro. Lá, e ele fez um desenho novo. Aí ele projetou a estrada numa reta. Um retão. Porque o antigo traçado era igual uma cobra. E os prefeitos de Sete Barras e de Registro não conseguiram, porque foi lá na Secretaria do Transporte e viram que era mais econômico. Ele era amigo do governador de Minas também, o vice-presidente da República. Ele é o Aureliano Chaves. Aureliano Chaves, também era a turma dele, acho que de engenharia. Engenharia. Ele é muito bem relacionado, ele era. Então, e ele também era funcionário do DAE, né? Dr. Wellington era funcionário do DAE. Só que ele estava afastado. E através dele, então, ele que desenvolveu toda aquela eletrificação rural por aqui, tudo. E montou a Usileite. E foi diretor da SVR, né? Serviço do Vale do Ribeira, que era antes da Sudelpa, que depois foi transformada na Sudelpa. Ele era... Pessoa maravilhosa, né? Uma boa curiosidade também, ele foi um dos membros fundadores da Associação Comercial, hoje é a CIAR, sempre a CIAR, né? Na época do João Pérez Solar, que foi o primeiro presidente. Foi. Mas já que você tocou nele, ele foi também membro do Lions, né? No qual o senhor foi presidente também, né? Não, vocês eu não foram... fui. Não foi presidente, mas foi membro. Do Lions? É. Cheguei até vice-presidente. Vice-presidente, correto.
Depois... Fala um pouquinho para nós aí do Lions, suas experiências e tal, impressões. O Lions foi uma experiência boa, né? Participei também, como era político, e eu participava das atividades sociais do Lions. Era muito Frequenta companheiro. até hoje, seu Silas? Não frequentei. Não deu mais para me frequentar, então eu faltava muito, então aí eu pedi a condição de sócio forâneo, que podia ficar 6 meses afastado, mas depois não deu para mim, era muita atividade para mim. Nessa época eu tinha a Câmara, eu lecionava e trabalhava na eletrificação rural, então não dava para me dedicar muito. Então eu achei por bem me afastar. Fazer uma pergunta. Sua experiência, você conhece muita gente, vários deputados eram seus amigos, você foi, como já falamos, vereador, presidente da Câmara. O que aconteceu, na sua opinião, que o Vale não cresceu mais, que o Registro não cresceu mais? Por que você acha que o Registro praticamente está sempre batendo nos 60 mil habitantes? Por que você acha? Olha, acho que daqui para frente acho que tem condições de melhorar. Porque antigamente não tinha escola de ensino superior aqui. Não tinha hospitais bom como tem hoje, né? Então o pessoal se afastaram, foram estudar para fora, foram trabalhar fora, e casaram para fora. Então, tanto é que quando nós nos encontramos aí todo ano com os alunos dos anos 60, a maioria que vem é de fora. O pessoal daqui é minoria, o pessoal do registro é minoria, a maioria mora fora. Então foi por falta de oportunidade mesmo, né? E outra, demorou muito para duplicar a BR. Ficou muito tempo na BR, então não desenvolveu. Então não atraía. Hoje não, hoje já... Você acha que daqui para frente a coisa vai deslanchar? Vai, é só você ver, que se você vai daqui lá para o lado do 190, você vê quantas comércios que se está implantando no lado da pista. Antigamente não tinha. Então eu acho que era mais por isso, por falta da infraestrutura mesmo. Não tinha. Eu acho que Registro vai entrar também numa fase aí interessante para todas as áreas, desenvolvimento, geração de emprego, tantas notícias aí que o doutor dá na 99 FM aí que deixa a gente esperançoso pelo menos, né? Tomara. Mas você não acha estranho também que eu tenho 40 e poucos mil eleitores e só ter 760 mil habitantes? Porque a turma mora fora, vem votar. A verdade é essa, o pessoal, eleitor é o seguinte, tem cheio de gente, eu conheço aqui na rádio, por exemplo, na 99, várias pessoas têm filhos morando em Curitiba, morando em Santa Catarina, morando em Campinas, Sorocaba. Quando é época de eleição, é um pretexto para eles verem a família. E o pessoal vem para votar só. Porque o pessoal foi embora, por causa do que ele falou, Silas, não tem emprego. Não tem emprego, a pessoa vai puxar fora emprego, buscar fora. Esse é o problema da eleição. É gente que não está morando aqui. Exatamente. Eu estava falando com alguns amigos, né, dessa última viagem aí que eu fui para o Balneário Camboriú, eu vi muita coisa legal a nível de turismo, né? Falei, como que isso aqui poderia ser aplicado para Registro, sabe, seu Silas? Fiquei ali observando, falei, porque todo lugar que hoje é um grande ponto de turismo, um dia alguém descobriu, apostou e deu muito certo, né? Se hoje a gente tem lá a Caverna do Diabo hoje, que é conhecida mundialmente, foi porque alguém acreditou, né? E aí eu estava falando com alguns amigos que algo pode ser uma utopia, mas talvez no futuro alguém acredite e dê certo. Porque nós temos aqui o nosso ponto mais alto de Registro, é o Votopoca. 409 metros, dizem que lá de cima dá para ver o mar. E do outro lado dá para ver Jacupiranga, Registro e tal. Eu fiquei pensando, existe uma cidade na África que eles fizeram um monumento lá, uma família negro e tal, e a cabeça desse negro é um mirante, que não tem nada a cidade. Isso aí virou um polo turístico e atrativo tão grande, doutor, seu Silas e Hildo, que hoje gera muito dinheiro para a cidade. Atrai pessoas de outros lugares e tal. Eu fiquei pensando, será que no futuro o Votopoca não poderia ser esse instrumento? Fazer uma estrada até lá, podíamos fazer uma estátua em cima do Morro do Votopoca como imigração, monumento da imigração. Temos aí uma cidade irmã que é totalmente
a favor desse tipo de progresso, né, desse tipo de reconhecimento, né? E por que não, quem sabe no futuro, pensar na ideia dos teleféricos, né? O teleférico sobe, vai até ali ó, em cima do morro, praça de alimentação, aquela coisa toda, vê o mirante. E aí, para descer, no outro lado do morro, uma outra parte do teleférico que aí, de repente, jogava mais pro braço do Rio Ribeira de Iguape, né? Porque do outro lado de lá, você tá próximo do Rio Ribeira, né? Do outro lado do Morro do Votupoca. E aí, o que eu vi lá no Balneário Camboriú? Um barco em miniatura de pirata. Por que não fazer um barco em miniatura do Caçato Maru? Para que seja contada a história da imigração e tudo mais. E aí, depois que descesse lá do teleférico, embarcava ali no barco e tal, e aí descia lá na Praça Beira Rio. Agora, muitos vão dizer que isso é uma utopia. Outros podem dizer que isso pode dar certo. Porque só vai dar certo se alguém testar um dia, certo, seu Silas? Claro. Certo, doutor? Então, assim, ideias existem bastante. Então, acho que no futuro, registro tende a melhorar em vários aspectos, inclusive desenvolvimento, emprego, turismo e por aí vai. Doutor? Me diga outra coisa, Silas. Você, nesse tempo todo que você foi, em tua opinião, qual foi o prefeito que você acha que foi melhor para registro? Você conviveu com vários prefeitos. Qual foi o prefeito que você acha que deixou uma marca boa em registro? Olha, não existe prefeito que faça tudo e também não existe prefeito que não faça nada. Todos eles deram sua contribuição para o município. Agora, quem mais tinha visão de futuro, para mim, era Zé Carvalho. Zé Carvalho, ele pensava, ele era... Tanto é que você vê quando o Zé Mendes conseguiu 60 e poucas casas, acho que ali na Secap. Secap. Quando o Zé Carvalho entrou, nosso teto ele trouxe quase 400 casas aí. Né? Então ele tinha uma visão, depois a rodoviária. O Zé Carvalho foi um dos melhores. Mas todos, eu acho que todos deram sua contribuição. Todos. E o Zé Mendes? O Zé Mendes também. O Zé Mendes também. O Zé Mendes, porque a água e a energia falam que o Estado que faz, mas o município tem que pagar. Tinha que pagar. Então ele investiu muito no saneamento e muito colocando energia nos bairros. Vila Nova não tinha energia, Vila São Francisco não tinha. Então ele ampliou. Então ele fez muita coisa. Inclusive, o Registro é uma cidade que ficou bastante coberta na área de esgoto, né? É. Ficou tudo perfeito. E o Zé Mendes deixou para o Zé de Carvalho uma herança, porque por ele ser muito amigo do Baldassi, ele conseguiu incluir Registro num programa de cidades médias. E Registro não era cidade média. Não era cidades médias. E vinha recurso a fundo perdido. Então o Zé Carvalho saiu, quando o Zé Mendes saiu, ficou todos esses recursos das cidades médias. Rafael Baldassi, que foi um político federal, um deputado federal, que tinha uma força imensa, né? Lembra? O Rafael Baldassi era uma potência em termos de prestígio, né? É. Vinha ao Vale de vez em quando, né? Então, o Baldassi, inclusive, ele falou uma vez, se eu soubesse que o Maluf ia levar essa eleição, eu teria me candidatado na eleição indireta. Porque no final, ele que dominava todos os delegados do interior. Ele era dentista. É. Rafael Baldassi era dentista. Bom, seu Silas, vou pegar um ganchinho aí também no doutor, que sabemos que o Samuel também é uma pessoa muito chegada e vice-versa, né? O senhor acompanhou aí os dois mandatos dele, né? De 97 até ali 2004, quando ele encerrou ali, que ele não tinha como mais seguir adiante. O fato dele estar no poder hoje, podemos dizer que a esperança do registrense está renovada? Olha, tem que analisar o seguinte, que o Samuel, quando ele pegou os dois primeiros mandatos, ele pegou com o apoio do governo, ele tinha o apoio do governo federal e o governo estadual. Então, ele conseguia os recursos com facilidade.
com facilidade. Você vê o KKK ali, ele arrumou com como é que é aquele deputado? Covas ajudou ele muito. Então Gostava dele. Então ele fez asfalto, ele fez tudo, ele tinha recurso. Cobriu o ginásio de esportes. Então, tudo ele, lá o Mário Covas. Tudo. Então ele pegou uma situação, eu acho, muito melhor do que hoje. Hoje o PT, que está no governo, ele não tem aquele acesso que ele tinha no passado. E o governo estadual também, não sei como é que está o relacionamento dele com o governo estadual, mas eu acho que é mais difícil para ele. Porque tudo se resume a recurso. Se não consegue recurso, ninguém faz nada. O político tem que ter. Porque se for depender só de verba da arrecadação municipal, não faz tem nada. Não tem condição. Não tem condição de repetir os 2 mandatos dele. Bem colocado. Também concordo com ele. Agora é mais difícil. Sim. Embora sabemos que o vice dele é do Partido dos Republicanos, né? Que é do Partido Tarcísio Freitas. E pelo que me parece, ele está muito bem relacionado não só com o governo estadual, mas também com o governo federal, né? Saída aí dos vereadores lá, vem parece a eleição agora e vai ter que definir por quem ele vai ficar. Depende de quem ficar, o pessoal corta tudo. Porque a eleição, ele vai ficar com quem? Ele vai ter que escolher um lado. O que é fato que ele ganhou um presente de grego que veio das mãos de Nilton Hirota. Acho que todo mundo concorda com isso aí, né? Se registro tivesse um pouco melhor, numa condição um pouco melhor, eu acho que as perspectivas com essas empresas aí que o doutor tanto já informou na rádio que vem para cá... Estão tentando vir, não quer dizer que vieram, né? Perfeitamente, né? Pode acontecer N situações, né? Mas a perspectiva pelo menos é muito boa, né? Se o registro não crescer por força própria, vai crescer por força externa, não tem jeito, né? Mas, seu Silas, vamos lá pro filé mignon. Como que foi essa história do Pelé andar por registro, entrar no Toio Jóia? Aí, Giba, ele é um telespectador assíduo daqui do podcast. Então isso aí você vai distribuir para os grupos do Toio Jóia. Como que ele entrou no Toio Jóia? E já emenda para nós, como que ele entrou na farmácia do seu Josino Silveira? Como é que foi isso aí? Não, ele era mês de dezembro, 69, ano de 69. Ele foi lá na cooperativa e tal, tirou... Ele, quando ele chegava aqui em registro... Só pra molecada saber, jogador em atividade, hein? Porque ele se aposentou depois. Inclusive ele disputou a Copa de 70. Exatamente. Em 69, foi tricampeão mundial. Então isso aí foi quase quando ele foi tricampeão mundial. Prossiga, seu Silas. Então, quando ele vinha aqui na cooperativa, ele vinha de gorro, sabe? Esses gorros que... Bem fechado. Bem fechado o gorro, calor desgraçado. E ele vinha com aquele gorro que era para ninguém ser identificado. Aí ele queria comprar uns remédios e queria ir num material de construção. Aí ele perguntou, quem vocês aí que pode me acompanhar aí, me indicar uma farmácia, uma farmacêutica aí e tal. Aí eu falei, claro, eu vou, tem problema. Recapitulando rapidinho aí, porque ele tinha umas terras aqui na divisa de registro, correto? Ali na Juquiá. Exatamente, Juquiá. entre Juquiá e registro, né? Só para explicar o porquê dessa proximidade do Pelé com o registro. E aí? Aí eu falei, eu vou. Ainda falei, eu vou com você. Chamei ele de você, né? Eu vou com você. Quem foi dirigindo? Eu gosto de saber tudo. Não, quem foi dirigindo foi o sogro dele. Ah, é? O sogro dele, o seu Guilherme. E ele foi na frente e o senhor atrás? Eu fui na frente e ele foi atrás. Atrás. Quanto mais escondido ele ficasse, melhor. Só que ele falou para mim, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Silas. Ô Silas, você não pode dar a bandeira que eu sou Pelé, hein? Porque senão eu não faço nada, não consigo fazer nada. Aí vamos na farmácia. Eu falei, farmácia aqui pertinho, vamos lá. Aí fomos na farmácia. Entramos lá, o Luiz Carlos... Onde que era a farmácia do seu José? A farmácia era aqui em frente à Casa Chica ali, quase. Lá no centro histórico, lá embaixo. Lá embaixo. Era toda de madeira, uma maravilha. Perto do restaurante José de Carvalho, lá para aquele lado. Tá. Aí eu entrei lá na farmácia, aí eu falei, ô Luiz,
Ah, já era Luiz? Era Luiz. Ah, Luiz. Mas precisa trazer Luiz Era aqui, Luiz. viu? Falei, ô Luiz, ó, atenda o senhor aqui que tá. Ele pediu medicamento lá, e eu dava toque pro Luiz, dava um toque, mas o Luiz não manjava nada, aí eu por trás dele eu dando toque. Que time será que Luiz torce? Aí, Corintiano, roxo. aí não, o Luiz aqui, acho que é São Paulino. Acho. São Paulino? A família dele é tudo São Paulino. Até Ali, por isso. ali só o caçula, o Josino, que é a ovelha desgarrada, que é santista. Ah, é? Aí ele atendeu, nós aí saímos, né? Aí nós fomos lá no Toyo Joia. Encostamos lá no Toyo Joia. Tô joia no centro ali. Não, lá onde é a loja 1000, lá em cima. Lá em frente ao Itaú ali. Em frente ao Banco Itaú ali. Onde ficou muito tempo ali, né? Onde hoje são as farmácias ali, não é isso? Não, onde hoje é a loja 1000 ali, na esquina ali. Bem em frente ao Banco Itaú. Ah, tá. Correto. Então, ali, ele entrou lá. E eu, inclusive, tinha o Carlos Augusto. Você conheceu o Carlos Augusto? Eu encontrei o Carlos Augusto, tudo. Aí eu dava o toque pro Carlos Augusto, mas ele não... Ninguém entendia. Nem, porque eu com o Pelé no lado... Lá, e o pessoal não identificava ele. E não estranhava descer mês de dezembro, um calor, ele de gorro. Seu Silas, espera só um pouquinho, porque o negócio é o seguinte. A molecada não tem noção do quão magnífico é essa história. Porque assim, se a gente der qualquer exemplo hoje, qualquer jogador que a gente falar hoje é pinto perto do Pelé. Então se a gente falasse que veio o Messi aqui, que veio o Ronaldinho Gaúcho, ainda não dá pra comparar. Mas seria algo mais ou menos dessa magnitude, né? E o senhor aguentando ali dentro, aquela agonia, falar, rapaz, eu tô com o Pelé aqui, não posso falar pra ninguém. Depois ele me deixou de volta na cooperativa e eu voltei na farmácia. Ainda falei pro Luiz. Luiz, você não viu aquele rapaz lá que estava comigo aqui e tal? Ah, deve ser algum peão de vocês aí. Deve ser algum peão de vocês. Mas, aí eu falei com o Carlos Augusto também, ele falou, pois é, rapaz, eu vi você mesmo com aquele negão lá, mas saber, vocês podiam ter falado. Falei, não, louco, se eu falasse... Ele proibiu você de falar. E foi essa a história aí. E aí, quando o Luiz descobriu que era o Pelé de fato? Ah, mas ele já tinha passado, né? Mas deve ter ficado doido da vida, né? Rapaz, perdi uma oportunidade. Naquela época não tinha o tal do celular para fotografar na hora. Não tinha, É verdade. Se fosse hoje, Falta a coisa é negócio caro, diferente. né? Eu tive com o Pelé várias vezes. Eu tive no escritório dele, ele era acionista da Usileite, e o Dr. Wellington era também presidente da Usileite. Então o Dr. Wellington que mandava eu levar as coisas lá pro Pelé. Inclusive, seu Silas, eu tô terminando de preparar a minha nova resenha registrense, que vai contar a história da energia elétrica aqui em Registro e, obviamente, tem com o Vale do Ribeira no contexto. E eu vou colocar uma foto justamente do Pelé com o seu Wellington, porque foi uma passagem muito significativa, né? Mas tinha essa foto do Pelé com o Dr. Wellington? Então, eu tenho. Tem? Eu já tô com ela, eu vou publicar. Eu vou publicar. Então, foi em 69, foi nesse dia. Ah, foi? Foi. Essa foto, então, é desse dia? Desse dia. Rapaz. Ele saiu dali, botou o gorro e nós saímos. Ele assinando lá e tal. Rapaz, que maravilha de história, hein? Mais alguma história, assim, que o senhor lembra dessa... Eu sei que o senhor tem muita história, né? Você não foi da Usileite? Não. Não. O Dr. Eto era, então, mas como eu trabalhava junto com ele na eletrificação rural, ele pedia para eu ir em Santos, levar correspondência, até receber as ações, né? Receber as ações. Agora, por que a Usileite não deu certo, será, hein? Não deu certo? Pelo seguinte, porque a usina era obrigada a pagar pro produtor de acordo com a tabela da Sunab. E o preço da tabela da Sunab era bem mais abaixo do que o produtor entregar o leite nos restaurantes aí da região. E outra coisa, tinha um inspetor da Serviço de Inspeção Federal, ele ficava ali na plataforma recebendo os leites e já fazia análise. No ele fazia análise, se desse ao ácido,
Condenava, já jogava no ralo. E os produtores ficavam loucos da vida, né? Porque eles queriam levar para dar para os porcos. Não, vamos, daqui que eu vou levar para os porcos lá. Não, jogava no ralo. Aí os produtores... E aí não tinha muita fiscalização também. Não tinha muita fiscalização. E tinha uma diretora da saúde aí, porque o pessoal vinha pegar o leite na usina para distribuir. Só que esse pessoal não tinha geladeira, não tinha. Então ele punha isopor, tipo, coisa. E eu, numa dessa inspeção lá, foi fazer a análise do leite e deu cloriforme fecal. Aí saiu na imprensa, tudo. Aí, marketing negativo. Faliu. Ainda os leites ficou devendo para o Padesp, que era financiado. Teve financiamento, A sorte que o secretário do Solaldo era também morador aqui no Vale, o Sérgio Batista Zaccarelli. Ele perdoou a dívida da Oseleite. Aí a Oseleite faliu. Foi uma pena. Era um baita de um projeto, né? Mais alguma história, seu Silas, assim, desta magnitude aí que o senhor gostaria de compartilhar, não? Tem uma. Opa! Tem duas, uma do Jânio. Jânio Quadro, em 83, ele foi candidato a governador, né? E ele veio aqui para registro, veio só ele e o Vicente Bota, deputado federal. Veio. Estadual. Estadual. Vicente Bota. Aí, o Haroldo Ramalho era meu amigo. Secretário dele, Haroldo Ramalho. Haroldo Ramalho chegou para mim e falou: Silas, você não quer fazer companhia para o Laudo, para o Jânio? Falei: como assim? Não, é que ele está no Lito Palace, ele vai dormir no Lito Palace, e eu tenho que acordar cedo de manhã para acompanhar ele na região. E o Vicente Bota, o deputado, também tem que dormir cedo. E o Jânio gosta de ficar até mais tarde, lá no restaurante, lá do Lito. Mais tarde. Aí você não pode fazer companhia para ele? Eu falei: opa, vamos. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu tomava cerveja, fiquei eu e ele sozinho, até 2 horas da madrugada. E eu tomando cerveja, ele tomava uma dose de uísque e intercalava com uma taça de sorvete. Uma dose de uísque e uma taça. Ficamos até 2 horas da manhã conversando. Aí eu perguntei porque ele renunciou, tudo, aí ele explicou lá tudo, o porquê. Essa foi uma vez. Agora, essa outra foi o Oscar Magário. Eu era muito amigo do seu Oscar Magário. Amigo do Magário, ele era muito amigo do Magário. O seu Oscar Magário era vice-presidente da cooperativa e precisava levar uma encomenda lá para o Jânio. Ele perguntou se eu podia ir, eu falei: vou lá. Aí eu fui levar a encomenda do Jânio, só que eu fui nesse dia, eu fui com meu filho. Meu filho também foi comigo. E o Jânio morava ali na rua Estilo Barroco. Estilo Barroco, no prédiozinho. Morava lá. Eu fui com meu filho lá, subimos lá. O Jânio estava de mudança de apartamento. Ele estava sozinho no apartamento, sozinho. Aí eu falei, eu cheguei lá, ele já estou te esperando. O seu Oscar já me avisou, tal, pode. Aí ele não repara no ambiente que eu estou fazendo a mudança. A minha esposa foi lá decorar outro apartamento, eu estou aqui sozinho, aqui, ele no meio de caixa. Aí ele falou: você quer um cafezinho? Eu pensava que ele ia me oferecer um uísque, né? Quer um cafezinho? Eu falei: vamos lá. Pois ele foi lá, ele que fez o café. Ele fez o café, aí ele sentou com meu filho, começou a conversar com meu filho. Meu filho, nessa época, ele fazia um curso do Cefam, hoje ensino médio. Aí viemos, bora tudo e tal. Aí no dia seguinte, passou uns dias, o professor de história lá, dando aula, tá, e falou, contando sobre a história lá, e chegou nessa coisa que porque o Jânio renunciou e tal, em 1961, aquela história toda. Aí meu filho falou: professor, eu estive na casa dele semana passada. A classe toda começaram a vaiar meu filho. Não acreditava, né? Como é que você esteve na casa dele? Aí o professor, que é o professor Alfredo, até o professor de história,
também fico meio duvidando, né? Como é que você foi na casa dela? Ele falou, não, eu fui com meu pai lá, tá. Aí começaram a chamar meu filho de mentiroso, mentiroso. Eu tive que ir lá na escola para falar para o professor que foi verdade que ele teve comigo lá. Rapaz. Bom, o senhor citou aí 1961 e teve um fato aqui para nós que ficou marcado para o resto da vida, que foi a inauguração da BR-2, né, ainda com o Juscelino Kubitschek. O senhor tem alguma lembrança dessa época, alguma coisinha? Janeiro de 61. Que lembrança que o senhor tem dessa inauguração? Eu tinha, em 61 eu tinha quantos anos? Tinha 16 anos. 15, 16. 16 anos. Mas a gente ia. Nós vimos quando ele chegou, quando o Juscelino chegou, de helicóptero, desceu e teve até a prefeitura, deu, o Estado, não sei, deram uma churrascada. Foi o registro inteiro no churrasco lá no Arapongal. Aí depois teve um almoço lá no RBBC, onde hoje ali é o Mercado Popular ali. Teve um almoço lá, tem uma churrascada também. Eu vi o Juscelino de perto, assim, de pertinho. O prefeito na época era o Jonas Banks Leite, né? Eu tenho certeza. Não era Gildes de Souza, não? Não, o Hildo faleceu em outubro de 59. Depois ele foi substituído pelo Eishi Tashiro. Tashiro, é? E o Jonas, a partir de 60, ele... Acho que o Jonas ganhou de Xavier. Tashiro tinha um programa aqui na 99, você lembra? Programa, o senhor já falou para mim... Tempo de Japão. Tempo do Japão, né? Perfeitamente. Então, nessa época era o Jonas Banks Leite, né? Será que ele entregou ali uma demanda, alguma coisa, aproveitou ou não? Nunca vamos saber, né? Não. Infelizmente. Bom, seu Silas, doutor... Papo bom, muita Excelente. Coisa para perguntar, mas nosso tempo chegou, o tempo é implacável. Quero agradecer o Silas aí, meu amigo também de muitos anos, que eu admiro muito, pessoa muito honesta, político respeitado, um professor excelente e um cidadão que Regis tem que ter orgulho. Muito obrigado, Silas, pela presença aqui. Um abraço ao William e ao Hildo, e é com você. É isso aí, monstro sagrado do rádio, viu, Silas? Nunca vou cansar de falar isso aí, porque eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas em vida, né? Então, que fique dito sempre. Muito obrigado, Hildo. Dê seu tchau aí, que é tradicional. É hora de dar tchau. E hora do Silas também dar Sim, o Silas vai fazer suas considerações finais. Eu só quero lembrar que o Vale em Pauta é um apoio da Agência Ilustrativa e também da Rádio 99 FM, assim como Hildo, certo? Seu Silas, por favor, suas considerações finais para o senhor ficar à vontade aí para finalizar. Eu só quero agradecer o convite, a lembrança, ao Dr. Cristiano, ao seu William e ao Hildo aí. E me desculpar porque eu não sou muito bom de dicção. Tava bom e político é político sempre, não tem jeito, né? Pode obrigado. Não estar atuando, mas muito obrigado. Tá na veia, tá no sangue. Pela consideração. É isso aí, gente. Deixar aquele like, compartilhar. Até semana que vem, se Deus quiser. E é isso aí. Um abraço.